Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. A paz do Senhor aos seus corações. É um prazer me dirigir a todos vocês na noite desta terça-feira, dia 4 de maio. A título de pastoral, eu quero compartilhar com vocês alguns trechos da palavra do Senhor, considerando o fato de que nós estamos em maio, hoje é a primeira terça-feira de maio, e maio, na nossa cultura, é tido como o mês do lar, o mês da família. E eu tenho, respeitando efetiva e evidentemente quem pensa diferente de mim, mas tenho que uma de nossas maiores preocupações diz respeito à criação, à formação moral e principalmente espiritual dos nossos filhos ou netos e inclusive dos nossos sobrinhos também. Por que isso? Porque nós queremos que eles cresçam e tornem-se pessoas honestas, íntegras e, óbvio, principalmente, pessoas que temam a Deus, que o sirvam e se relacionem com Ele todos os dias das suas vidas. E dentre as nossas preocupações normais, corriqueiras, uma que nós podemos destacar é a que envolve os lugares que eles, nossos filhos, netos ou sobrinhos, frequentam. Com quem eles andam, o que fazem, quando fazem, e o que isso traz direta e indiretamente para eles e para nós, como consequências, no hoje e no amanhã. Quando nós lemos a Bíblia procurando diretrizes, buscando indicações, respostas, nós encontramos várias, dentre as quais eu quero destacar o que nós lemos na primeira parte de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Bem, pode acontecer que nós desconsideremos, num primeiro momento, o ambiente ou o meio em que Samuel vivia e com quem vivia. E aí, talvez você pense mais ou menos algo parecido com o seguinte: reverendo, agora o senhor viajou na batatinha e escorregou na maionese. Porque Samuel vivia no templo, na casa do Senhor. Quer lugar melhor para se viver? Para ser criado? Para estar? E outra coisa, pastor, Samuel vivia com Eli, que era o sumo sacerdote naquele momento, e com os dois filhos dele, sacerdotes, Ofni e Finéias. Então, queridos, esse é um fato, é inegável. Samuel vivia no templo, ele era criado no templo. E ele vivia sim, com o sacerdote Eli e com os dois filhos dele, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes também. É esse o problema. Pastor, como assim? Vamos lá. Abra a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 2. Nós faremos rápidas leituras do verso 12 ao 17, do 22 ao 25. Porque lendo esses textos, nós nos depararemos com a descrição bíblica sobre quem eram, como viviam, como se comportavam os sacerdotes Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, gente com quem Samuel vivia. Olha aí o verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, filhos do mal, e não se importavam com o Senhor. Samuel vivia com gente religiosa, eles eram sacerdotes, mas que não se importavam com o Senhor. Era gente que vivia no templo, do templo, religiosos, mas que não estavam nem aí para as coisas de Deus, e menos ainda, não estavam nem aí para o Senhor. Olhem os versos 13, 14 e 15. O 13.
Pois o costume daqueles sacerdotes, do Ofni e do Finéias, gente com quem Samuel vivia e vivia no templo, com o povo, era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço, o ajudante do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão. Metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, verso 15, vinha o moço, o ajudante do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Verso 16. Se o ofertante lhe respondesse: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então o moço, o ajudante do sacerdote, respondia: não, porém hás de me dar, senão tomá-la-ei à força. Nós já vimos que no verso 12 eram homens religiosos, sacerdotes, viviam no templo, moravam no templo, mas não estavam nem aí com Deus. Ainda, eles roubavam para si parte do sacrifício, eles tomavam à força. Se a pessoa não desse a oferta para eles quando eles queriam, o tanto que eles queriam, na hora que eles queriam. Outra coisa, eles desprezavam a oferta do Senhor. Olha o verso 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles não estavam nem aí para as coisas de Deus. Religiosos, moravam no templo, viviam no templo. Você acha que é pouco? Olha o verso 22. Eles adulteravam em plena casa de Deus com as mulheres que vinham ali para ofertar ao Senhor. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tanto quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Vocês acham pouco? 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviam a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eles eram desobedientes ao pai. Queridos, claro que nós devemos nos preocupar sobre com quem nossos filhos, netos ou sobrinhos andam, o que eles fazem, quando fazem, com quem fazem, que lugares frequentam. Mas olha com quem Samuel vivia. Olha com quem Samuel convivia. Olha o exemplo que Samuel tinha. Mas tem um detalhe. Quando nós lemos os capítulos 2 e 3 de 1 Samuel, nós entendemos e vemos que Samuel viveu os seus primeiros, por volta de 4 anos, com seus pais. E esses sim, seus pais, eles foram exemplo, alicerce de temor a Deus, de relacionamento de vida e serviço com o Senhor. E isso lhe foi suficiente para, mesmo vivendo com os filhos de Eli, que, como a gente costuma dizer nos nossos dias, não valiam o ar que respiravam, vendo e ouvindo tudo o que eles faziam, ele não se tornou como eles. Antes, mesmo nesse ambiente hipócrita, mentiroso, pecador, que os 2 filhos de Eli proporcionavam como exemplo para Samuel,
Samuel decidiu andar com o Senhor, viver com o Senhor e para o Senhor. Tudo porque seus pais lhe eram exemplo. Seus pais lhe davam exemplo. Queridos, o que nós passamos para os nossos filhos, netos ou sobrinhos, o que eles veem em nós como servos de Deus, fará toda a diferença na vida deles, para melhor ou para pior, para o bem ou para o mal, para o acerto ou para o erro. Vivamos então com o Senhor para o honrar com os nossos procedimentos, para sermos bons, felizes e positivos exemplos de vida para os nossos filhos, para que amanhã ou depois, independente do ambiente em que eles vivam, com quem eles vivam e se relacionam, tenham-nos como exemplos de pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas que amam a verdade, que vivem a verdade, que falam a verdade e, acima de tudo, pessoas que se relacionam com Deus, que vivem com Deus, como eu tenho dito insistentemente, sem nenhum fanatismo, mas pessoas que possam ser exemplos de gente que vive com Deus para que eles, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, vejam em nós exemplos de vida. Que Deus nos abençoe. Sua paz esteja sobre os nossos corações. Amém.